Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos felizes com Jesus essa noite. Vamos felizes com Jesus essa noite. Amém. Glória a Deus. Você trouxe Bíblia, por gentileza, abra comigo o capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Glória a Deus, capítulo de número 6. O livro do profeta Isaías. Enquanto você está procurando o texto, eu gostaria de louvar a Deus por mais essa rica oportunidade que Deus concede de juntos glorificarmos ao nome do Senhor essa noite. A minha palavra de gratidão pela vida, por então, o nosso pastor presidente, pastor Milton, como também toda a sua casa e toda a sua família. E eu gostaria também de aproveitar esse ensejo para parabenizar todos os irmãos da sede, também das congregações, pelos 11 anos da Assembleia de Deus Emuná. Eu tenho certeza que nesse período que os irmãos estão aqui somando para a obra de Deus, Deus ele tem feito coisas lindas na vida dos irmãos e eu tenho certeza que não vai parar por aí. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os queridos irmãos obreiros dessa casa no nome do Senhor. Gente, capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Nós vamos ler 3 versículos para a nossa meditação essa noite. Verso 1, 2 e 3, que está escrito a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um possuía 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E você diz amém? Amém. Se assente glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quem me ouve diz amém. Amém. Quem está com frio diz amém. Amém. Amém também. Eu estou com frio, mas eu tenho certeza que logo, logo Deus vai nos aquecer aqui essa noite em nome do Senhor. Meus irmãos, olhem para cá por gentileza, que eu tenho alguns minutos que foram me subordinados e eu tenho certeza que nós vamos ouvir uma porção da palavra do Senhor. O capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías aqui, ele nos traz a menção do início de uma chamada na vida desse homem esse que também leva o nome no livro que ele é autor. A Bíblia vai nos ensinar em que Deus ele tem uma chamada, Deus ele tem uma vocação. Deus ele tem um propósito de vida sobre a vida do até então irmão Isaías. E a Bíblia vai nos ensinar em que tudo isso começa em um momento muito conturbado em que a história estava se passando no momento. E para a gente entender o contexto, quem me ouve diz amém? Amém. Quem me ouve diz amém? Amém.
para a gente entender o contexto do que fora escrito, capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, nós precisamos tomar por base de que naquela época a nação ou a sociedade em que as pessoas estavam morando, vivendo, era uma sociedade totalmente diferente da sociedade que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Como, por exemplo, nós estamos acostumados, eu não sei se você mora perto, se você mora longe, se você mora muito longe, como eu moro, mas em algum momento do seu dia você parou para pensar no seu tempo que hoje teria cura. Em algum momento do seu dia você tomou a decisão de tomar o seu banho, começar a se arrumar. Você pegou o seu carro ou você veio andando, mas você chegou aqui na igreja, porque você sabia que já está acostumado que o endereço da igreja, Assembleia de Deus, Emuná, é aqui nesse local. Só que, irmãos, naquela época, a sociedade não estava acostumada com uma cultura, hábitos e costumes de um povo como nós estamos acostumados nos dias de hoje. A história vai dizer que naquela época existiam reis, existiam rainhas, existiam princesas, existiam gente, súditos, subordinados à liderança do castelo. Naquela época existiam palácios, existia uma parte da nobreza, como também existia uma parte dos plebeus. E a nação de Israel, ela está subordinada justamente a todo esse contexto. Rodrigo, qual é o contexto? Naquela época existiam reis, existiam príncipes e também princesas, existia uma nobreza e também existiam os plebeus. Tudo isso era dividido categoricamente diante da sociedade. Então, quem era nobre, de longe identificava quem era nobre. Quem era plebeu, de longe identificava quem era plebeu. Você poderia talvez não conhecer as pessoas, mas você identificava pelo modo que eles se vestiam. Mas tinha um personagem principal na época que todos conheciam, do mais velho ao mais novo, do mais rico ao mais pobre. Todos conheciam esse personagem da cidade. Rodrigo, de quem é que você está falando? Eu estou falando do rei. Gente, o rei naquela época era uma pessoa muito conhecida no meio da sociedade. Seja do mais rico ao mais pobre, do mais famoso ao menos famoso. A face, o rosto, a imagem do rei era estampada em toda a cidade que a nação morava. Então todo mundo conhecia o rei, todo mundo conhecia o palácio, todo mundo conhecia o endereço do palácio. E naquela época, para a gente entender aqui o que Deus vai falar conosco aqui essa noite, naquela época, o rei da cidade, o rei da nação, ele era tido para toda a sociedade como um pai. Ele era tido para toda a sociedade como alguém muito importante para a sociedade. Como base de exemplo para nós aqui essa noite, há poucos anos atrás morreu a rainha Elizabeth lá na Inglaterra, e foi um funeral de basicamente uma semana, declarado luto em todo o país. Por que quando a rainha Elizabeth morreu, fizeram isso? Porque a monarquia, para eles que estão acostumados, é normal ter a rainha Elizabeth como uma mãe, como alguém que era dentro da casa deles. Então, no contexto que nós estamos fazendo menção do texto aqui essa noite, o rei naquela época, gente, ele era como se fosse um pai. Os conselhos que vinham do rei eram conselhos que no pensamento da sociedade eram conselhos que eram dados pelo próprio Deus. O rei naquela época era uma função muito importante. Só que o que eu acho lindo, gente, é que quando a nação de Israel escolhe Deus, ou melhor, corrigindo aqui, quando Deus escolhe a nação de Israel para ser dado como nação eleita, sacerdócio santo, Deus olhou para a nação de Israel e disse: Israel, as outras nações por aí afora podem ter um rei, e pode ocupar essa figura bonita de rei, só que dentro de Israel não vai
rei. O rei de Israel vai ser eu. A figura paterna que vai ocupar essa função de pai em Israel será eu, o próprio Deus. O que eu acho lindo é que quando Deus está escolhendo Israel como nação escolhida, Ele diz para a nação de Israel: gente, quem estender as mãos para te abençoar, eu vou abençoar também. Mas quem estender as mãos sobre você para te amaldiçoar, eu, o próprio Deus, vou amaldiçoar também. Porque a certeza que Israel tinha era o seguinte, gente: independente de qualquer guerra que eles se levantassem para travar no momento, eles tinham a certeza que se um dia eles se levantassem para travar qualquer guerra, a vitória era deles no nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Deus escolhe Israel, Israel está dentro desse cenário, gente. O rei naquela época era um pai, o rei naquela época era uma figura muito importante. Só que o texto decide começar dizendo: em que um certo dia Deus decide chamar alguém. E quando eu olho para o texto, a pergunta que eu faço para o texto é o seguinte: gente, quais são os pré-requisitos de Deus para que Deus escolha alguém? Porque, para base de comparação aqui essa noite, para a gente escolher um médico, essa pessoa precisa ser formado em medicina. Para a gente escolher um advogado, essa pessoa precisa ser formado em direito. Então são alguns pré-requisitos que nós como sociedade temos. Para nós passarmos em um psicólogo, essa pessoa precisa ser formada em psicologia. Só que a pergunta que eu olho para o texto é: quais são os pré-requisitos que Deus tem para escolher alguém? Qual é a formação que Deus estabelece para escolher alguém? Quais são os pré-requisitos e o currículo que Deus escolhe para ele, que Ele decide para escolher alguém? E todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu consigo enxergar que Deus é poderoso para escolher e capacitar o escolhido. Vou repetir isso aqui para alguém. Deus é poderoso para capacitar aquele a qual Ele escolhe. Porque na categoria de escolha de Deus, Deus não escolhe aquele que se prepara primeiro, mas Deus Ele prepara aquele que Ele escolheu primeiro. Isso é que eu acho muito lindo, gente, porque para as maiores multinacionais do nosso país e afora, precisa ter um currículo muito bom e muito importante para entrar na empresa. Só que Deus, que é maior do que a maior empresa e maior do que o maior presidente, Ele olha para algumas pessoas aqui e Ele diz: eu não preciso de currículo para ocupar essa vaga. Eu preciso de gente disponível para eu capacitar para colocar na vaga. Começando a esquentar o negócio aqui, vou repetir. Deus, que é maior do que qualquer empresa e é maior do que qualquer presidente, Ele olha e diz: eu não preciso de currículo para colocar na vaga capacitada, mas eu escolho alguém com o coração aberto e capacito para colocar nessa função. E gente, aqui começa o chamado do profeta. Isso aqui é chamado de profeta, gente. E a gente vai entender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. Isso aqui eu acho muito bonito, porque todas as vezes que eu olho para esse contexto que nós estamos acostumados aqui, esse contexto de igreja, quatro paredes aqui, nós estamos acostumados, gente, que tem gente que Deus chama para todas as funções. Tem gente que Deus chama para pastorear. E eu admiro gente que Deus chama para pastorear. Porque eu, formado em psicologia, eu tenho a certeza que difícil é tomar a decisão de cuidar de pessoas, de conviver com pessoas. Eu admiro quem Deus chama para pastorear. Não é à toa que todos os pastores aqui, a minha retaguarda, estão todos cheios de cabelo, porque é muito bom pastorear.
Eu admiro, gente, quem Deus chama para cantar. Na minha cabeça é muito mais fácil cantar. Se alguém olhasse para mim e dissesse, Rodrigo, se você fosse para escolher cantar ou pregar, com toda a certeza do mundo, sem titubear, seria cantar, porque na minha cabeça é muito mais fácil cantar. Eu admiro, gente, quem Deus chama para reger. Já viu aquelas pessoas que Deus chama para regência? Levanta a mão, e a mão sobe, a mão desce, o hino flui, você fala, Jesus, essa pessoa parece um anjo regendo o grupo. Eu acho muito lindo. Só que, gente, dentro desse ambiente que nós estamos acostumados, que é a igreja, existem um grupo de pessoas que tem a minha admiração. Rodrigo, qual é esse grupo de pessoas? Gente, são esse grupo que nós conhecemos como profetas de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu não sei se você já cultuou com esse tipo de gente, mas é a melhor sensação do mundo. Já viu aquele culto que a gente vem para a igreja dizendo, Senhor, eu não tenho força nem para dobrar o joelho para orar. Se dependesse de mim, eu estaria dentro da minha casa, debaixo da coberta, no meu sofá, mas eu vim para a tua casa porque eu acredito no Senhor. Já viu aquele culto que a gente diz, Deus, se dependesse de mim, nem aqui eu estaria. Aí de repente o pastor começa a dirigir o culto, dá oportunidade para o irmão, para a irmã, para o irmão, para a irmã, e de repente alguém começa a cantar. E aí no meio do louvor, no meio da canção, nós que somos crentes assembleianos, pentecostais, a gente começa a querer colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Como é que o crente coloca para fora aquilo que está dentro de nós, Rodrigo? É dando glória a Deus, aleluia, oh, é isso aí mesmo. E aí já parou para perceber que tem tudo que a gente fala, Deus, eu não vou adorar, não tenho força nem para adorar. E de repente Deus levanta um corajoso na igreja e começa a dizer, glória a Deus, aleluia. Parece que crente pentecostal é igual palha, quanto mais se ajuda, mais glória a Deus sai da boca. E aí do outro lado da igreja começa outra pessoa corajosa dizendo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí o negócio começa a pegar, e ali que o homem e a mulher de Deus se apresenta. Quando, Rodrigo? Quando a gente está falando, Deus, eu não quero mais seguir, eu vou parar, eu vou olhar para trás, eu vou retroceder. E um corajoso começa a gritar na igreja, assim diz o Senhor. Eita! Gente, Rodrigo, como é que eu vou identificar quem é chamado por Deus? É muito simples. Antigamente no meio da Assembleia de Deus tinha umas irmãs, pastor Milton, carinhosamente era conhecida como perigosa. Perigosa porque pecava, Rodrigo, não. É porque quando a irmãzinha do canto chegava na igreja, revelava até a roupa que tu estava usando. E aí você fala, Jesus, eu vou parar, eu vou retroceder. E aí Deus levanta essas irmãs corajosas para dizer, assim diz o Senhor. Oh, gente, está começando a esquentar o negócio aqui, aleluia. Só que, gente, eu costumo dizer, isso aqui eu costumo dizer, que o altar é a cereja do bolo de uma vida inteira dedicada à obra de Deus. O altar é a cereja do bolo de uma vida inteira dedicada à presença de Deus. Rodrigo, por quê? Porque já percebeu que essas pessoas que são usadas por Deus são pessoas que também passam por luta, passam por dificuldade. É onde o diabo se levanta e tenta levantar o dedo contra a tua cara. Só que eu não sei se tem alguém que vai acreditar no que eu vou lhe dizer aqui essa noite, mas quanto mais o diabo se levanta, mais Deus te usa. Já parou para perceber isso aqui, gente? Que quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais o diabo tenta te parar. Mas é no momento que você diz, Deus, a calúnia está muito grande, o levante está muito grande. Quanto mais o diabo se levanta, mais Deus te usa em revelação. Que negócio é esse? Quanto mais o diabo se levanta, mais Deus te usa no louvor. Quanto mais o diabo se levanta, mais Deus te usa na palavra. É porque eu preciso dizer isso aqui para alguém aqui essa noite. Quanto maior a diversidade que o crente
pai. Lembra que eu disse que o rei ele tinha uma figura muito importante dentro da casa dos seus súditos? A história vai dizer que Isaías ele tinha um grau de parentesco com Uzias. Eu não sei se era primo, eu não sei se era tio, eu sei que ele tinha um grau de parentesco, o mesmo sangue corria nas duas veias. Então quando Uzias ele morre, Isaías aqui ele tem duas percas, gente. Primeiro, a perca do parente. Segundo, a perca do rei. Sabe aquela pessoa que a gente se apoiou na nossa infância? E eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou dizer. Tem pessoas na nossa vida que a gente para pensar e diz: Deus, se eu for metade do pai que fulano é, eu estou bem. Se eu for metade da mãe que fulano foi, eu estou bem. Se eu for metade do filho que fulano foi, eu estou bem. Já parou para perceber que quando a gente tem algumas pessoas como referência, Deus sempre nos prova nessa área. Olha o que o texto vai dizer. No ano em que morreu o rei Uzias, porque eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. O Senhor nunca vai nos privar de nenhuma dificuldade. Que isso, Rodrigo? Que loucura é essa? Rodrigo, eu vim por tudo para ouvir bênção. Você vai ouvir palavra. O Senhor nunca vai nos privar da dificuldade. A certeza que o Senhor nos dá é que no meio da dificuldade Ele estará conosco, segurando na nossa mão. Sem Deus, com Deus já é difícil, imagina sem Ele. Só que no meio da dificuldade o céu está falando para alguém aqui: eu estou contigo, segurando a tua mão. Eu não vou te soltar, eu não vou te deixar parar. Já parou para perceber que o diabo vem e coloca dificuldade na nossa vida para tentar nos parar? Só que eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui maior do que o plano do diabo contra a nossa vida. É a mão de Deus que está estendida sobre a nossa casa. Maior do que o levante de Deus sobre a nossa vida, o levante do diabo sobre a nossa vida, é a mão de Deus que está protegendo a nossa casa. Maior do que a calúnia do diabo sobre a Assembleia de Deus é lugar, é a mão de Deus que está estendida sobre essa casa. E eu tenho a palavra de Deus para quem precisa de Deus aqui. Eu vou dar por conta do tempo. Nenhum deserto será capaz de parar crente chamado por Deus.
expectativa de vida. Isaías achou que depois da morte de Uzias, ele não tinha mais o que fazer na vida dele. Só que o céu resolveu apontar o dedo, e o texto começa dizendo: no ano em que o Uzias morreu, no ano em que Isaías achou que não ia render, no ano em que Uzias acabou com a expectativa de vida de Deus na casa dele, no ano em que ele achou que ia plantar dentro do carro, e a depressão iria matar ele, no ano em que a ansiedade achou que ia matar mais uma vida, o céu resolveu se abrir, e o céu está mandando dizer: